Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer algumas receitas aí, disponibilizar para vocês. Lembrando que o nosso tema é culinária nordestina, então o nosso módulo 2 de culinária do Nordeste. Então nós vamos começar aí com alguns preparos para deixar para vocês registrado, para vocês estarem pesquisando e buscando mais material de apoio sobre esses preparos. Então hoje nós vamos fazer uma moqueca de camarão, que é algo bem típico aí da região nordestina, até pela questão das praias e tudo mais. As moquecas são muito comuns, então a gente tem moqueca praticamente no litoral do Brasil inteiro. Então hoje a gente vai puxar mais para uma moqueca nordestina litorânea. Não é a moqueca capixaba, que ela é um pouquinho diferente, e também não é a moqueca baiana. Ela é mais assim uma moqueca mais para estilo praiana, cearense ali do litoral. Então nós vamos fazer ela com camarão, então nós estamos usando camarão pistola, né, aqui para fazer ela, e nós vamos fazer numa panela de barro, que ela é típica para fazer isso. A nossa é um pouquinho maior do que precisa, porque ela é o tamanho que a gente tem aqui, e depois a gente vai colocar em um outro ramecan, em uma outra cambuquinha para a gente estar provando para ver como que ficou. Quando eu uso uma panela de barro, a primeira coisa que nós temos que fazer é lavar ela, higienizar, passar um pouquinho de azeite com um pouquinho de limão para tirar o sabor que tem aí do outro preparo que ficou nela, e esquentar uns 10 minutos antes de você começar a fazer a sua fritura. Então antes de começar a fritar, eu já liguei ela, acendi o fogo, né? Ligar é bom. E coloquei aqui azeite, então azeite de oliva para ela estar aquecendo. Agora eu vou colocar mais azeite, mais um fiozinho de azeite aqui, para não ficar muito quente o azeite que já está aqui. E nós vamos colocar, na hora de montar a sua moqueca, tanto faz, eu posso começar com os camarões e depois colocar os legumes, que no caso aqui a gente vai colocar pimentão vermelho, pimentão verde, cebola, tem um pouquinho também de limão, azeite de dendê e o leite de coco, que é para finalização, e os nossos camarões. Então ou você começa pelos camarões ou você começa pelos legumes. Então tanto faz, pode ter essas duas ordens. Como minha panela é alta e funda, se eu começar com os camarões eles vão cozinhar demais. Então aqui eu vou optar por cozinhar os legumes primeiro, cebola, pimentão e tudo mais. Que daí assim não passa o ponto do seu camarão. Se tua panela for mais baixinha, pode começar com o camarão, corta o legume mais fino, que daí dá o ponto mais rápido. Então aqui eu vou fazer uma caminha de cebola, que já está em rodelas, no fundo da minha panela. Eu venho com o pimentão vermelho, cortado em rodelas também, faço mais uma caminha aqui. Aqui, quem gosta de alho, pode pôr um alho picado também, não tem problema. Não está na receita, mas o alho pode comparecer aqui sem problema nenhum. O nosso pimentão verde, então vamos fazer uma caminha com o pimentão verde aqui também. Esse legume que a gente está colocando aqui, pimentão e cebola, ele vai soltar água. Isso aqui que vai dar corpo ao caldo da minha receita. Então eu não preciso colocar caldo na moqueca. Então eu só coloco aqui, posso colocar mais um fiozinho de azeite para ir refogando, para não queimar. E aqui em cima dos legumes eu vou colocar o meu camarão. Então eu vou colocar esse camarão aqui, lembrando que eu guardei mais camarão para finalização, daí eu deixei ele com a casca e o rabinho para ficar mais bonito. Então esse aqui vai dar sabor, pode ser que ele passe um pouquinho do ponto, mas é ele que vai dar sabor ao caldo da nossa moqueca, tá? E depois eu tenho um aqui que eu vou saltear rapidinho na frigideira e colocar para decorar o nosso prato. Aqui nós vamos colocar também, para temperar essa moqueca, um pouquinho de suco de limão. Então aqui tem suco de um limão inteiro, que daí já vai ajudar para temperar aqui os meus legumes. Eu vou pôr também um pouquinho de pimenta do reino, moída na hora, diretamente aqui em cima do meu
como é culinária nordestina e culinária baiana, essa parte de Nordeste 2, a gente pode caprichar nas pimentas. Então aqui, no caso, quem gosta pode colocar uma pimenta malagueta, a pimenta do reino, que foi a que eu coloquei, ou uma pimenta dedo de moça também, tá? Aqui só vai faltar agora a gente colocar o leite de coco e o azeite de dendê. Mas esses dois ingredientes nós só vamos colocar no final. Então a gente vai deixar agora esses legumes e o camarão cozinhando aqui com a panela fechada. E agora aqui é uns 15, 20 minutos para amaciar os legumes. No final eu vou colocar o leite de coco, que é mais ou menos meia xícara, e um fiozinho de azeite de dendê. E o tradicional, que muita gente não gosta, uns gostam e outros odeiam, que é o coentro. Daí nós vamos finalizar com o coentro em folhas, rasgar as folhas e colocar por último para daí depois servir. Então essa é a nossa moqueca de camarão, bem simples de fazer, não tem ali nenhuma complicação no caso. O ideal é sempre o camarão fresco, mas na nossa região a gente sabe que o camarão fresco é mais difícil de chegar. Então usar um camarão de qualidade, igual aqui, um camarão vermelho pistola, um camarão vermelho grande, né? Que daí vai ter mais presença a hora que eu for colocar no prato, na cambuquinha, para a pessoa servir ali da minha moqueca, beleza? Pessoal, então aqui nós vamos fazer o nosso cabrito ao pé da serra, ou cabrito pé de serra. É uma carne de cabrito. Se vocês não acharem na nossa região, que é mais difícil encontrar, às vezes mais produtores do sítio que têm acesso e tudo mais, vocês podem estar usando carneiro. Então aqui é uma marinada que a gente já deixou pronta, porque ela tem que ficar no mínimo 1h30 descansando. Então são pedaços do pernil ou da paleta do cordeiro ou do cabrito, que a gente corta em pedaços, mais ou menos ali uns cubos grandes, para carne de panela mesmo, tá? E nós batemos aqui, antes de colocar esse cabrito junto, nós colocamos 250 ml de vinho, uma cebola grande, 2 dentes de alho, uma cenoura média, não muito pequena, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e tempero verde. Então a gente bateu isso no liquidificador, fez a marinada, cortamos esse carneiro ou esse cabrito e deixamos no mínimo 1h30 aqui marinando. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos escorrer essa marinada, ó, tirar o excesso de água para pegar só o cabrito e colocar ele para fritar na panela aqui no óleo quente ou no azeite. Então aqui a gente tira o excesso de umidade, a carne ela vai pegar bem o sabor do vinho, vai ficar roxinha igual o vinho tinto. Usa um vinho tinto de qualidade, né? Não vai usar o pior vinho lá, o mais barato, que vai deixar com gosto meio estranho a sua carne. Então o vinho que você beberia, você colocaria aqui nessa carne para marinar. E aqui, ó, já com a panela quente, já com o óleo, o azeite bem quente, ó, a gente vai colocar para fritar. Essa carne nós vamos fazer uma carne de panela. Então é uma carne bem fritinha. Então é carne de nordestino, sertanejo, de quem lida com o gado, com o próprio criame de cabrito, de ovelha, enfim. Então é uma carne assim do dia a dia. Geralmente sertanejos próximos à serra, ali do Nordeste, mais do sertão, que consomem esse tipo de carne. Então aqui agora nós vamos refogando e virando essa carne até o fundo da panela e a carne ficar bem dourada. Então quando ela ficar dourada, igual uma carne de panela, uma carne de porco ou uma carne de gado bem frita, nós vamos devolver essa marinada para dar sabor, e ela que vai tirar ali o fundo da panela. Da panela fica bem tostadinha, bem queimadinha. É esse vinho aqui que a gente guardou da própria marinada que vai estar soltando o fundo da panela e deixando um molhinho, um caldinho suculento ali para servir o nosso cabrito, tá? Então lembrando, esse aqui é uma parte do cabrito, a paleta, e pode ser também o pernil, uma dessas duas partes, que daí como vai refogar muito bem, fritar muito bem, depois cozinhar
na própria água que soltou da carne e no vinho que está aqui, cebola batida e tudo mais, ele vai acabar amaciando. Se você vê que ele está dourado e ainda está meio tenro, meio firme a carne, pode colocar um pouquinho de caldo de carnes ou caldo de legumes para amaciar mais um pouco, para daí provando, comendo com arroz, com purê de batata, um purê de mandioquinha, combina muito bem essa carne. Então é uma carne ali de comida assim, não de final de semana, mas do dia a dia, uma comida forte para dar sustância aí para o dia de trabalho. Então ali, ó, pode ver que os legumes batidos já estão dourando. Eu vou dar uma mexidinha aqui pra gente dar uma olhada, ó, como que ele já vai ficando. E aqui a gente vai dourar, mexer até a carne ficar bem tostada. Pessoal, olha aqui nossa moqueca. Então a moqueca já começou a dar corpo aqui, começou já refogar os nossos legumes, eles estão começando a murchar e soltar uma aguinha, o caldo da própria moqueca. O camarão já cozinhou, daqui a pouco a gente pode finalizar a moqueca. Pessoal, aqui agora nós vamos fazer a terceira receita de hoje, é a peixada do Alfredo. É uma receita muito típica da região do Nordeste, né, do Ceará principalmente, porque é um caldinho de peixe ali que a gente pode estar fazendo com cação, com robalo, com posta de algum tipo de peixe ali do mar, geralmente. Então é bem para restaurar ali as forças, então é para dar energia. Então geralmente vai pouco ingrediente, vai só o peixe, vai um pouquinho de cebola, pode colocar pimentão também. No final o caldinho a gente agrega um caldinho de legumes e no caso a gente pode estar colocando ovos batidos para estar engrossando esse caldo. Aqui é o filé de cação. Então veio o filé de cação para nós, eu cortei em pedaços menores. Nós vamos forrar com esse filé de cação um fundo de uma panela, então a panela já está quente. Então simplesmente a gente coloca aqui o nosso peixe. Peixe eu já deixei temperado com sal, pimenta e um pouquinho de alho, para ele agregar sabor e já soltar um pouco de sabor no nosso caldo. E em cima desse peixe nós vamos colocar um pouquinho de pimentão vermelho. E nós vamos colocar 2 cebolas em rodelas. Então aqui você pode deixar as rodelas junto, você pode espalhar, que isso aqui que vai dar sabor para o nossa peixada do Alfredo. Peixada do Alfredo é porque tem um bar muito típico lá, um restaurante que serve muita comida nordestina e tem muitos peixes e frutos do mar. E o nome é Bar do Alfredo e tem o restaurante do Alfredo. Então lá esse prato é um prato típico de lá, que ficou muito popular no Nordeste, né? E aqui nós vamos regar com um fiozinho de azeite para já dar um pouquinho de sabor. Eu vou colocar também um pouquinho de pimenta moída. E aqui nós vamos tampar. Depois, na hora de finalizar, nós vamos colocar um pouquinho de dendê e folhas de coentro. A segunda etapa desse caldo é bater, misturar 3 gemas de ovos com 500 ml de caldo de legumes ou caldo de peixe mesmo, que usa as aparas do peixe. Eu bato essas gemas com um pouquinho de caldo e acrescento aqui no final já encorpado, que é para engrossar um pouquinho esse caldo e dar sabor também ao caldo de peixe. Nós vamos tampar essa panela e o peixe vai ficar cozinhando aqui em fogo baixo. Quando ele estiver macio, a gente faz a etapa de fazer o caldinho de gema com caldo de peixe e acrescentar e servir, beleza? Pessoal, então o nosso cabrito aqui, ele já dourou bem, tostou muito bem, olha que cor linda que ele tá. Então já dourou, o fundo da panela já pegou também. Então aqui, ó, lembra aquele caldo que a gente tinha de vinho da marinada?
Então aqui eu coei, só vai vir o caldo, ó, para tirar esse fundo. E aqui a gente vai deixar cozinhando agora em fogo baixo para cozinhar bem esse cabrito. Então aqui vai ficar mais ou menos 1 hora e meia, que isso aqui que vai dar agora sabor de vinho para a receita, tá? Então aqui agora a gente deixa mais ou menos 1 hora e meia ele vai estar bom. E agora nós vamos finalizar a nossa moqueca aqui, ó, que agora ela já está cozida os legumes. Quando o legume mudou de cor, já está no ponto de colocar o leite de coco. Então aqui, ó, o leite de coco que está na receita, mais ou menos meia xícara, e um fiozinho de azeite de dendê. Vamos deixar assim porque o azeite de dendê ele é bem forte, então tem pessoas que gostam, tem pessoas que já não gostam de tanto dendê. Venho aqui, posso dar só uma mexidinha para dar uma movimentada para ele não grudar o fundo. E aqui eu posso colocar o restante dos camarões. Então aqui eu já posso deixar bonitinho aqui com o restante dos camarões que eu tinha. Aqui é o camarão pistola. 3 minutinhos, agora eu tenho que desligar essa moqueca, que vai ser o tempo dela cozinhar e deixar ali o meu camarão no ponto. Se esse camarão agora que eu estou colocando cozinhar demais, como ele é o da decoração, vai acabar perdendo o ponto desse camarão, vai ficar muito firme. Então 3 minutinhos aqui, e aqui eu posso colocar também um pouquinho de coentro, que o coentro é polêmico, né? Uns gostam, outros não gostam, mas culinária baiana não tem como não colocar coentro. Então um pouquinho de coentro, que a culinária baiana e nordestina usa o coentro quase em tudo, é como se fosse a cebolinha deles. No caso, a gente usa a cebolinha, eles usam o coentro, né? Tampo minha panela, mais 2 minutinhos, está pronto nossa moqueca de camarão. Nosso cabrito agora vai cozinhar até ele amaciar a carne, então ó, já subiu a fervura. Aqui agora eu vou deixar até esse caldinho ficar um molhinho consistente e amaciar a carne. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e nós vamos finalizar ali agora a nossa peixada do Alfredo, que é misturar os 500 ml de caldo de peixe ou caldo de legume com 3 ovos. Então aqui, ó, tá começando a amaciar a cebola, o legume. Aqui dá pra ver que nosso peixe já tá cozido, então o peixe tem um cozimento muito rápido, então a gente não pode deixar cozinhar demais, senão ele acaba perdendo o ponto. Enquanto isso aqui, eu vou pegar agora as gemas de ovos que eu já deixei aqui preparada. Então aqui, pessoal, eu tenho aqui as gemas de ovos. As 3 gemas a gente vai misturar com um fouet. Mistura bem. Quem quiser tirar a película do ovo para não deixar aroma de ovo, pode deixar. E aqui eu tenho um caldo de legumes. Então, um caldo de legumes com a para de peixe. Então eu já deixei pronto aqui. Mais ou menos a gente vai colocar 500 ml. A gente vai misturar bem até formar uma mistura aqui, que isso aqui que vai encorpar a receita agora. Como já está secando ali a água dos meus legumes, ou eu posso engrossar esse creminho numa panela à parte, ou simplesmente eu venho aqui e derramo o caldo de legumes com o ovo já batido aqui para engrossar minha peixada Alfredo. E também aquela mesma história, venho aqui, ó, finalizo com coentro, esmigalhando as folhinhas de coentro na hora.
Lembrando que é culinária nordestina, culinária baiana, né? Então eu tenho que colocar o coentro para estar dando o sabor que eles geralmente consomem. E eu posso também colocar um fiozinho de dendê, ó, para dar sabor. Só não põe demais, senão vai ficar muito enjoativo. E aqui tá pronto nossa peixada do Alfredo. Ferveu aqui, eu desligo, porque se eu ferver demais, o que acontece com o ovo? Como é uma água com gema de ovo, se ela ferver muito, ela acaba talhando. Então um pouquinho eu deixo só para ela amaciar e engrossar. Ferveu a receita, abaixo o fogo, desligo, ó, já ferveu. Vou desligar agora e vou deixar tampado. E daí aqui eu já posso servir numa cambuca, num pratinho de sopa. Geralmente é um caldinho ali que o pessoal usa muito para quem tá de porre, quem tomou muita cachaça, ali uma caipirinha demais. Isso aqui ele acaba dando uma revigorada na pessoa, né? Pessoal, essa é a nossa moqueca pronta. Então, quando eu vejo que o camarão ficou laranja e já passou mais ou menos uns 3 minutinhos que a gente colocou e deixou com a panela tampada, ela já está no ponto. Então aqui provo o sal, vejo como que está o sabor e desligo a panela e já posso servir. Então posso servir ou aqui nessa panela de barro mesmo, mas como ela é muito grande, muito alta, o ideal é colocar numa cambuca menor. Então eu vou colocar numa cambuquinha menor e depois vocês vão ver a finalização da minha moqueca de camarão. Pessoal, então aqui agora nós vamos começar o preparo para o acarajé. Então, acarajé é um prato muito gostoso, muito especial da culinária baiana, que é um bolinho de feijão fradinho. Então, a gente pega o feijão fradinho, descasca ele, bate, processa, que a gente já vai ver isso. Só que antes a gente já vai deixar pronto ali 2 acompanhamentos para comer o acarajé. Então, aqui nós vamos fazer o efó. O que é o efó? É uma pasta de amendoim com castanha do Pará, batida, que nós batemos amendoim, castanha do Pará, uma cebola, 2 dentinhos de alho, um pouquinho de coentro. Então toda a culinária baiana, tudo que vai cheiro verde, em vez de ser a cebolinha e salsinha nossa, vai o coentro. Então vai esse coentro, vai o camarão, que no caso aqui pode ser o camarão seco de salgado, que daí ele que vai dar o sabor. Nós tampamos e vamos bater essa pasta. Depois dessa pasta a gente vai refogar ela no azeite junto com a folha de língua de vaca ou a folha língua de vaca é uma planta típica que eles têm lá. Então eles usam muito assim na culinária baiana, na culinária do Maranhão. Então é uma planta típica que aqui na nossa região do sul, no Paraná principalmente, não tem. Então nós vamos, o que poderia utilizar que daria o mesmo efeito? Vocês podem utilizar o ora pronobis, que daí é só saltear ele na manteiga ou no azeite de oliva e cortar ele para pôr nessa pasta. Ou vocês podem estar utilizando o espinafre. Então o espinafre também pode estar cozinhando ele rapidamente na água quente, 2 minutos em água quente, joga na água com gelo, escorre ele, seca bem, tira o excesso de água, pode estar espremendo ele para tirar o excesso de água para não ficar muito aguado aqui. E depois na hora ali eu bato essa pasta e misturo com dendê, leite de coco e o meu espinafre para comer junto com o meu acarajé. Esse então é o efó. Eu vou bater aqui então. Ele dá um trabalhinho, né, para bater. Como é bem seco, né, como tem as castanhas e tudo mais, então eu tenho que bater um pouco, mexer, fazer a cebola e o camarão descer e continuo batendo.
ela vai formando essa pasta, daí a gente vai mexendo, tirando ela do lugar para bater todo ele. Dá um pouquinho de trabalho, vocês podem usar ou o liquidificador ou pode estar usando o processador para fazer isso. Tá quase toda batida. Bater só mais. Quando ele chegar nessa consistência aqui, ó, ele já tá bom. Uma pasta de amendoim com castanha e os camarão seco, né, e os temperos. Agora ele vai para a panela. Pessoal, aqui eu aqueci a panela, então lembra sempre que primeiro eu aqueço a panela, aqueço a gordura que eu tô colocando aqui, então no caso é azeite de dendê. Aqui tá a língua de vaca, que seria a verdura ali pra gente estar usando. Quem não achar a língua de vaca, que é uma planta típica ali do Maranhão, Bahia, enfim, do lado do Nordeste, vocês podem estar colocando também o espinafre. Então a gente vai refogar esse espinafre para tirar o excesso de água no azeite de dendê. O leite de coco iria aqui, mas no caso eu já usei para bater ali, que daí facilita para nós batermos o effort. Dendê ele é bem forte, então a gente tem que cuidar para não usar muito, né? Não acaba ficando uma culinária muito forte de sabor. E aqui agora nós vamos colocar a nossa pastinha, ó. Vai misturar tudo junto. Se ela ficou muito firme, a gente coloca mais leite de coco, até ela ficar numa textura boa. Lembrando que não pode ficar muito líquida ou muito gordurosa, que como vai ali para o meu acarajé, daí o acarajé fica muito líquido, o recheio a gente não consegue comer muito bem. Baixar o fogo um pouco. Isso aqui é um prato da culinária que tem influência dos escravos. Então por isso que tem amendoim, tem azeite de dendê. Então é algo assim mais a culinária baiana puxando para o lado dos escravos. Então tem influência ali da senzala, que são produtos típicos que geralmente os escravos usavam, que depois foi se difundindo na culinária baiana e se misturando à culinária portuguesa. Um pouquinho de leite de coco, como ele ficou muito grosso. E aqui está pronto o nosso effort. Depois a gente prova o sabor dele, então a gente pode colocar também um pouquinho de pimenta. Lembra que o sal e a pimenta é sempre por último. E daí a gente vai testar o sabor para ver se ele tá bom. Então isso aqui a gente coloca no meio do bolinho do acarajé, que a gente já vai fazer. Vamos provar aqui para ver se ele tá bom. Tá gostoso, tá no ponto. E ele é bem diferente de tudo que a gente come na nossa culinária. Então, ele é próprio para rechear o acarajé com camarão seco, com vatapá, com bastante dendê. E geralmente ele é bem apimentado. Então, ele é quente, como o baiano diz mesmo. Então, bastante pimenta do reino, bastante pimenta malagueta. Posso colocar molho de pimenta depois para ele ficar mais apimentado ainda. Agora, nós vamos fazer o camarão seco para nós comermos junto com o effort e o acarajé. Então nós vamos aquecer uma panela, colocar um pouquinho de azeite. Então aqui a gente vai saltear nessa panela, nessa frigideira,
a cebola e os camarões para pôr em cima do effó, em cima do nosso bolinho de acarajé. Nós vamos colocar um pouquinho de dendê também. Então, culinária baiana, o dendê é imprescindível, tem que ir ele, senão não fica do jeito que tem que ser. Mistura os dois azeites. O dendê ele queima muito fácil. O que é o dendê? É uma palmeira típica, né, que tem um coquinho e na extração, na moagem desse coquinho, na prensagem, sai esse azeite aromático, uma cor mais alaranjada escura, que deixa a comida bem aromática e com uma outra cor geralmente. Aqui eu tenho cebola, meia lua ou julienne, tanto faz, eu cortei meia lua. Vou refogar bem. Quando ela estiver bem sumidinha, que ela saiu bem a água, nós colocamos os 2 camarões. Aqui eu vou saltear essa cebola, dela já vai pegando a cor do dendê. E vamos murchando ela até ela dar uma boa murchada e sumir. O que eu posso colocar já junto com ela é o camarão seco de salgado. Então aqui eu peguei o camarão seco, deixei ele de molho na água, dessalgando. Ele é extremamente salgado. Na hora de comer, quem não sabe comer ele, tem que comer só o que está dentro e a casca a gente joga fora. Se você não quer causar esse desconforto no teu convidado ou para você mesmo comer, você já pode estar descascando ele antes, tá? Mas aqui eu vou deixar ele inteirinho que ele vai ficar mais bonito na receita. Aqui já vou refogando tudo junto. Posso colocar um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou colocar também um pouquinho de sal já para temperar. Só cuida para não colocar muito, que o camarão salgado tem bastante sal. E quando a cebola estiver bem murcha, nós vamos acrescentar o camarão in natura. Como o camarão na nossa região é difícil de encontrar o camarão seco, vocês podem comprar o camarão seco em grande quantidade, que aqui pede 200 gramas. Se você não conseguir essa quantidade de camarão, que também camarão seco é bem caro, você pode estar misturando um pouco com o camarão normal, com o camarão desse do mercado que a gente compra congelado. Como ele é muito forte, a gente não está acostumado, se eu usar totalmente com o camarão seco, pode ser que eu nem consiga consumir, de tão forte que ele fica salgado. Ele tem um aroma de camarão assim bem mais concentrado. Então eu usei 50 gramas de camarão seco para aromatizar a cebola e aromatizar a receita, e os outros 200 gramas nós vamos colocar do camarão in natura. Dá mais uma mexida. A cebola já está murchando. Aproveitando para a gente falar um pouquinho do acarajé já, o acarajé, pessoal, ele é feito com feijão fradinho. O que é o feijão fradinho? É esse feijão aqui, ó, que ele é bem branquinho, que ele tem essa manchinha aqui em volta, tá? No mercado tem, os mercados aqui da região já tem mais fácil e tudo mais. Para preparar a massa desse nosso bolinho de acarajé, eu tenho que tirar essa película aqui, ó. Quando eu aperto, ó, tá vendo que solta essa película? Eu não posso fazer o bolinho do acarajé com a casquinha do feijão, ó. Eu tenho que deixar ele de molho na água quente, pelo menos umas 2 horas antes, ó, para quando eu apertar ele aqui eu conseguir tirar essa casquinha que tem esse olhinho preto. Que daí, no caso, pro bolinho do acarajé, eu só uso o feijãozinho branquinho, ó, totalmente branquinho, sem casca. Porque isso aqui, ó, essa casca, ela tem muita fibra. Daí o bolinho fica muito fibroso, ele não dá certo.
Então, pro bolinho de acarajé, eu tenho que tirar a casca do feijão fradinho. Então, eu deixo ele de molho. Então, ali antes de fazer a receita, eu já pego, deixo de molho na água quente, umas 2 horas. Quando a água estiver fria, eu venho lá com água mesmo, aperto bem esse feijão com água aqui, que daí ele vai soltando a casquinha, ó. É igual descascar grão de bico. Então quem trabalha com cozinha árabe sabe que o grão de bico também tem que descascar. É isso que eu fiz para fazer o bolinho do acarajé. Ó, cebola já tostou, já dourou aqui. Tá bem douradinho, o camarão seco também. Agora aqui, ó, eu coloco o meu camarão normal e agrego a receita. Deixo aqui tirando esse excesso de água. O camarão sempre vem com bastante água. Deixo mais um pouquinho para ele secar. Pessoal, então aqui nós vamos fazer agora o bolinho do acarajé. Então nós já fizemos o efó, que nada mais é do que uma pasta de amendoim frita no dendê e um pouquinho de leite de coco, que a gente coloca uma folha verde, que geralmente é a língua de vaca, que é uma folhagem que eles têm muito típica lá na Bahia. No nosso caso é difícil de achar, nós fizemos com espinafre. Aqui agora, lembra lá do nosso feijão fradinho que eu ensinei vocês a descascarem, que tem que colocar de molho na água? Depois que eu tirei ele de molho na água, tirei essa película que ele tem aqui, vai ficar só a parte branca. Todo o feijão, que é as 300 gramas, nós colocamos no processador. E eu vou bater esse feijão, no caso aqui, com uma cebola ralada. Então eu fiquei processando isso aqui, foi mais ou menos uns 20 minutos no processador. É demorado. Esse é o segredo para fazer a massa do acarajé. Então, quanto mais ele bater, mais liga ele dá para o bolinho. Então, aqui a única coisa que foi a massa, no caso, é composta pelo feijão fradinho, uma cebola ralada e você pode estar colocando um pouquinho de pimenta do reino ou pimenta malagueta junto para bater aqui junto. Bate muito bem, então o segredo é ele vir uma farofa. No começo ele não bate muito bem, você tem que parar o processador e bater um pouco, parar o processador, bater de novo, até ele começar a virar essa pasta, ó. Então você tem que apertar, ela não pode grudar na colher e não pode soltar água. Então o feijão eu coloquei ele para escorrer, então ele ficou escorrendo para tirar o excesso de água. A mesma coisa a cebola que está aqui. Eu peguei, ralei a cebola e deixei ela num escorredor. Pega lá uma peneira e deixa escorrendo para não ter muita umidade. A única coisa que você pode acertar aqui é o sal, colocar um pouquinho de coentro e salsinha picada. E essa aqui é a massa do acarajé, que é o bolinho de feijão fradinho. Então isso aqui que eu vou colocar camarão seco dentro, o vatapá, o caruru, de quiabo. Posso estar colocando o meu efó, que daí as baianas vão ter no tabuleiro, né? Já vai estar o bolinho frito e você monta do jeito que você quer. E daí ela vai pedir para você, quer quente ou quer frio? Quer dizer que você quer com bastante pimenta ou pouco pimenta. Vou provar aqui como está o sabor. Já coloquei sal e pimenta. Qual que é a maneira de fritar? Aqui eu vou pegar 2 colheres. Eu já tenho aqui bem quente o azeite de oliva ou óleo de soja misturado com a mesma proporção de dendê. Então não está queimado o meu óleo. Essa é a cor do dendê misturado com óleo de soja. Então eu misturei 1 para 1. Se eu coloquei 500 ml de soja, 500 ml de azeite de dendê. Eu vou pegar essas minhas colheres e eu vou passar uma delas no azeite de dendê. E a gente vai fazer queneles. O que é a quenelle? A quenelle a gente pega uma porção de massa e a gente vai fazer 3 quinas aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, essa aqui é uma quenelle, ó. Como a colher está engordurada, ela vai soltar facinho. Então, óleo bem quente e venho aqui, ó,
passa azeite de dendê de novo e vai fazendo as queneles para formar os acarajés. Lá na Bahia, geralmente elas não fazem quenelle, então é uma colherona bem grande, né? Que ela já sabe mais ou menos quanto que vai ficar o tamanho do bolinho que ela quer. Geralmente lá é maior porque coloca muito recheio. Aqui, como a gente vai colocar só 2 recheios, a gente vai fazer um bolinho um pouquinho menor. Então, ó, faz a quenelle estando pronta, joga na gordura. Passa a gordura na colher, faz outra quenelle. Vamos cozinhar aqui, fritar umas 3 por vez, né? Para não queimar muito. Então, frita bem essa. Quando ela estiver bem douradinha, bem crocante por fora, igual um bolinho de chuva, igual ali um croquete frito, a gente tira. Então, por isso que é importante eu deixar a massa bem seca. Se eu deixar a massa muito mole, o que vai acontecer com o bolinho de acarajé? Ele vai desmanchar na gordura e vai chupar, ou ele desmancha, ou ele fica inteirinho, mas ele chupa muita gordura. Então, antes de bater lá o acarajé, sempre pega e, no caso, seca muito bem esse feijão, espreme ele, passa num guardanapo, Perflex, enfim, ou um escorredor, deixa ali um tempo para tirar o excesso de água. E bate ele bem sequinho junto com a cebola também, sem o excesso de água. Bate somente feijão e cebola com um pouquinho de sal até virar essa pasta aqui. Que essa pasta a gente vai formar quenelles e nós vamos fritar aqui em gordura bem quente. Aqui, ó, já tá começando a dourar, mas tem que deixar bem douradinho para ela ficar crocante. Então mais um pouco ainda. Já deixa aqui preparado, ó, uma bacia ou um escorredor com bastante papel ou toalha para absorver o excesso de dendê, senão ele fica muito gorduroso, tá? Então aqui vamos deixar mais um pouquinho e com esse bolinho de acarajé que nós vamos servir o nosso camarão salteado, camarão seco salteado na cebola, que geralmente finaliza. Posso jogar aqui bastante coentro também, então no final, ó, pega e joga um coentro aqui, ou uma cebolinha picada, mas lá na Bahia é coentro. E o nosso effó, que também já está pronto aqui, que daí essa pastinha a gente coloca dentro do acarajé, ó. Já está aqui no ponto já para servir, só esperando o nosso bolinho ficar pronto. Pessoal, então aqui, ó, o acarajé já está frito, né, na gordura do azeite do dendê. Quando a gente acerta o ponto, ele sai bem sequinho e, ó, com a massa bem crocante, então ele não chupou gordura e também não se desfez. Esse é o ponto certo do acarajé, ó. Ficou bem sequinho. E o ideal é que o bolinho seja levemente salgado e apimentado. Que ele não tenha muito sabor. O que vai ter sabor? Aquilo que eu vou colocar no recheio dele. Que daqui eu corto aqui em cima, não corto totalmente. Coloco ali meu vatapá, meu caruru, o effó e coloco a pasta de camarão seco por cima. Então tá pronto o nosso acarajé. Pessoal, então aqui nós temos o resultado, né, de todas aquelas nossas preparações. Então, nosso bolinho de acarajé, então aquele fritinho, bem sequinho, a massinha dele, que aqui nós temos o acarajé montado, né? Então aqui tá o bolinho cortado, com a pasta de effó embaixo e o camarão seco na cebola aqui em cima. Então aqui montado o nosso acarajé. Só falta colocar um molho de pimenta e dizer que ele é o quente, né? Moqueca de camarão, então eu finalizei a moqueca com os camarões salteados. Aqui eu coloquei folhinhas de coentro baby, que é o broto do coentro. E a moqueca a gente pode colocar uma castanha ou amendoim quebrado em cima para servir, para dar uma crocância. Aqui, ó, bem saboroso, nós temos a nossa carne de cabrito do pé da serra, né? Que ela fica com essa cor bem escura porque tostou muito bem na frigideira. Então ela ficou macia e o vinho ele meio que carameliza. Então fica um molho bem encorpado e bem escuro por causa da cor do vinho que reduziu, que é mais ou menos 300 ml de vinho que foi aqui. Então tá bem boa para comer com um baião de 2, um arroz ali com carne seca desfiada. E aqui tá o nosso peixada ao Alfredo, que daí é o nosso caldo de peixe, né? Um caldo bem encorpado que a gente cozinhou ali o cação
com alguns legumes e depois engrossou esse caldinho com ovo batido com caldo de peixe. Tudo muito bem temperado, então a culinária baiana e a culinária nordestina e do litoral tem muito tempero. Os temperos são muito, digamos assim, com a influência do africano. Então, muito dendê, muito azeite, muita fritura de alho, de cebola, comidas muito bem temperadas. Então, a culinária nordestina, principalmente de hoje que a gente viu Bahia, a gente viu ali a região também um pouco do Ceará com a carne de cabrito e com as outras coisas, que é uma culinária bem encorpada de aroma, texturas e principalmente temperos. Então tem temperos que vem do indígena, que vem do litoral também, mas principalmente a cultura africana é muito presente com o uso do dendê para fritar ali o nosso acarajé, com o uso do coentro, que era algo que o africano já utilizava, as pastas ali para colocar no acarajé, tem muito da culinária para ser servida aos santos, então amendoim, com cachaju, com azeite de dendê, uma culinária bem típica. E o uso de frutos do mar e peixe, que a maior parte do nosso litoral nordestino é banhado pelo mar, então tem muito peixe. Então peixe, frutos do mar vai estar muito enraizada a cultura do nordestino. E aqui então está uma breve teoria e prática junto, né, da nossa culinária do norte, módulo 2. Então na aula passada presencial a gente viu Nordeste 1, né, com algumas receitas. Hoje a gente vê mais a parte de culinária baiana, principalmente, baiana e Maranhão, né. Tem alguma coisa também do Ceará hoje, mas principalmente a maior parte das receitas foi em alusão aí à Bahia, com muita pimenta, muito coentro, muito leite de coco, que vocês lembram das nossas aulas que o leite de coco e o coco é influência que veio com o escravo, o coco não é brasileiro, então está enraizada na nossa cultura porque veio com os portugueses e os africanos ali nas navegações, mas ele não é originário do Brasil, né? E ali o uso do camarão e alguns outros ingredientes. Espero que vocês gostem e tentem fazer em casa, que o receituário já está no RM, beleza?